Olá, bom dia amigos da internet, amigos anônimos de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu vou relembrar rapidamente alguns casos que eu narrei aqui nesse canal. Existe o caso, houve uma situação de um ônibus que ele era uma ilusão. Isso aconteceu na cidade, de Minas Gerais, do Circuito das Águas, uma cidade que eu gosto bastante, uma cidade muito bacana. E esse ônibus, na verdade, ele não existiu. Agora, por que eu digo isso? O ônibus estava circulando lá na cidade? Sim. Você podia entrar nesse ônibus e fazer uma viagem nesse ônibus? Sim. O ônibus tinha motorista, tinha cobrador? Sim. No entanto, esse ônibus não existia. Por quê? Porque esse ônibus ele estava ali, mas a partir de um determinado dia, a partir de um determinado momento, se você procurasse por esse ônibus, se você parasse no ponto em que o ônibus parava e ficasse esperando, aquele ônibus não ia aparecer nunca mais. Ele tinha desaparecido. Então, isso lembra aqueles casos de mágica, os passes de mágica, em que o mágico apresenta alguma coisa e em seguida, num passe de mágica, aquilo desaparece. Nesse caso, você sabe que se trata de um truque. Por quê? Você está num show de mágica, você apenas não sabe como o truque é feito, mas você sabe que é um truque. No caso dos mágicos da vida real, então de pessoas muito espertas, muito espertalhonas, velhacos, ladinos, e que manipulam a opinião pública, enganam a opinião pública, como nesse caso do ônibus. Então, toda uma cidade ela foi enganada, ela foi iludida, para se alcançar um objetivo que era do interesse daquela pessoa que estava por trás, então, desse golpe. Então, eu já expliquei esse caso. Quem quiser maiores detalhes, procure no canal pelo caso do ônibus. Houve outro caso em que dentro de uma sociedade, de uma empresa que existia, foi dito que a esposa do promotor ia entrar como sócia. E aí, aquele que iria ser sócio, então, da esposa do promotor, ele procurou, verificou o nome da esposa do promotor, não era um nome comum, um nome conhecido, um nome assim fácil de se encontrar, E a pessoa assinou, acreditando, então, na palavra desse senhor espertalhão, que era a esposa do promotor que entraria. E mais tarde ele descobriu que, na verdade, era a amante daquele cidadão que tinha o mesmo nome, ela era homônima da esposa do promotor. Num outro caso, esse caso também eu contei aqui no canal, tá? Num outro caso, pessoas enganaram o delegado de polícia, enganaram toda a equipe da delegacia, enganaram o Ministério Público, enganaram o Judiciário, fazendo-se passar por vítimas em situações e acusando, imputando determinadas práticas criminosas a determinadas pessoas. E mais tarde descobriu-se então que aquelas pessoas estavam sendo manipuladas por aquele mesmo cidadão, o mesmo cidadão do ônibus, o mesmo cidadão desse caso aí da esposa do promotor. Nesses casos todos e em muitos outros que aconteceram, e sendo que eu já narrei alguns aqui no canal, o que esses casos têm em comum é que em todos eles, se a vítima ela dissesse para alguém, ela contasse: olha, eu estou achando que está acontecendo isso, eu estou achando que vai acontecer isso. Se a vítima chegasse e dissesse: olha, eu estou com medo que abram empresas no meu nome e deem golpe na praça, nessas empresas abertas no nome, as pessoas diriam: não, mas você está muito preocupado, você está paranoico, isso aí é paranoia. Está achando que abrir empresa é uma coisa fácil, que chega lá e fala: eu quero abrir empresa no nome de não sei quem. Tem que ter um contrato assinado, essa assinatura tem que ter firma reconhecida no cartório. Então como é que vai abrir uma empresa no seu nome? Isso é impossível, isso não vai acontecer. Pois bem, isso aí só comigo aconteceu 2 vezes, e mais tarde se verificou. E também eu já contei isso aqui no canal. Em todos esses casos, se a vítima dissesse, ela seria chamada de paranoica. A pessoa só acredita depois que o caso já aconteceu, depois que já foi investigado, depois que já se comprovou o fato. Aí, então, a pessoa dá o braço a torcer. Ela fala: não, nesse caso foi mesmo, aconteceu isso mesmo, E ela não reconhece que antes estava errada quando disse que aquilo era uma preocupação assim, excessiva de alguém que está paranoico.
bem, eu vou narrar agora um caso acontecido comigo aqui nessa cidade de Balneário Camboriú. Então eu fui até um certo, digamos, um órgão público, onde é possível obter algumas certidões, digamos assim. E nesse local, então, quando eu cheguei, você tem que se dirigir a uma máquina de senha. Ela imprime uma senha, né? E existe uma câmera do circuito interno de segurança, né, do local, e essa câmera ela fica posicionada quase em cima dessa máquina, um pouco à direita, ao fundo. Então ela filma as pessoas que estão presentes ali na sala de espera. No entanto, havia um cidadão que estava encostado na parede, embaixo da câmera. Então ele estava no ponto cego, ao lado dessa máquina de senha. E ao lado dele havia uma garota. Então eu cheguei, tirei a minha senha. Quando eu ia me afastar, ele então puxou conversa comigo. Olha, me fez uma pergunta, me diga com relação a esse seu capacete, com relação a essa sua câmera que você tem no capacete e tal. E aí eu respondi brevemente para ele, mas enquanto eu respondia, e veja que ele não estava sendo filmado pelo circuito interno do local. A garota que estava junto com ele, que eu não conheço, ela vem e fica ao meu lado, e eu estava respondendo para ele. Se alguém visse aquela gravação, poderia entender que eu estava conversando com ela, que ela estava junto comigo. E, no entanto, eu não conheço. É um truque. Então, em seguida, eu fico ao lado, eu não saio do local, me afastei um pouco para a minha esquerda e fiquei ali, virei, fiquei de frente para o atendimento. Havia outras pessoas, havia cadeiras onde as pessoas estavam sentadas e todas as cadeiras estavam ocupadas, né? Mas nesse momento, então, duas pessoas se levantam e surgem duas vagas ali exatamente à esquerda. E esse cidadão que estava no ponto cego da câmera, ele sai dali e ele vai para a entrada da sala de atendimento, não a sala de espera. E ali naquele ponto ele estava num outro ponto cego e exatamente em frente àquela posição das cadeiras, né, que estavam então vazias. E aí a garota pega e fala, eu vou sentar, e ela senta. Ela vai e senta, e fica de frente para ele. E ele estava junto com ela, e ele não vai se sentar ao lado dela. Ele fica lá naquela posição, onde ele também está no ponto cego da câmera. E então eu poderia ter me sentado ao lado dela, mas eu já fiquei meio de pé atrás, e com o meu capacete, que tem então a câmera, eu estava com a câmera apontada para ele, né? Eu estava vendo o que acontecia. Por que ele não foi se sentar com ela? Por que ele passou de um ponto cego da câmera para outro ponto cego? Bom, e aí do lado de fora existe uma porta de vidro. Nessa porta de vidro chega uma outra pessoa e dali ela conseguia me ver. E ela não entrou. Ela ficou do lado de fora da porta, poderia ter entrado, poderia ter vindo pegar uma senha, que seria o normal. Ela não entra, fica do lado de fora e, em seguida, como eu passei a observá-la, a pessoa viu que eu estava observando, ela pega, sai, volta e vai lá para o passeio, fica lá do lado de fora do estabelecimento. E como eu estava com a minha câmera apontada então para aquele cidadão que estava ali no ponto cego da câmera, do circuito de vigilância, né, do circuito interno, ele então vai e se senta ao lado dela e abaixa a cabeça, fica abaixado com a cabeça o tempo todo, enquanto estava sentado ali, e em seguida os dois vão para o atendimento. Eles são chamados e eles vão para o atendimento. E o cara que estava lá fora, ele vai para o passeio e fica lá no passeio. E eu então desisto de ser atendido nesse dia. Havia muitas pessoas ali na frente. Eu então saio, vou para minha moto que estava estacionada em frente. Olho aquele cidadão que fica muito sem jeito, ele vira para um lado, vira para o outro, ele não sabe o que ele ia fazer. Como que eu entendo esse caso? Eu acho, primeiro, que aquele cidadão que figurou como autor de todas aquelas ações, esse verdadeiro mágico, né, da vida real, e que enganou todas as pessoas, ele hoje é um advogado, ele está em outra cidade, mas ele estabeleceu contato com pessoas aqui dessa cidade. E começaram a acontecer coisas muito estranhas aqui nessa cidade comigo, e algumas eu até narrei aqui nesse canal. E eles pegaram pessoas aqui também, pessoas espertas, pessoas que cuidam de vigilância, pessoas que cuidam de fazer monitoramento de pessoas,
E eles começaram a arquitetar, então, situações em que eu sou monitorado, em que eu sou acompanhado, em que eu sou seguido, eu sou gravado, a minha voz é gravada, eles conversam com pessoas, onde eu tenho costume de ir, ali no comércio, algumas pessoas já me gravaram. E nesse caso específico, que eu narrei agora, eu acredito que eu fui vítima ali de uma situação. Possivelmente a ideia era que eu sentaria ao lado dessa garota. Eles estavam tentando estabelecer uma proximidade minha com essa garota. Porque eu imagino que eu sei porque, não quero entrar em maiores detalhes agora, não vem ao caso, mas no caso não deu certo, né? Eles tentaram isso, não deu certo, já é a segunda vez que eles tentam e não deu certo. Bom, amigos, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem. Um abraço.